Papo de Homem. Fé e propósito. Pai bendito, amoroso e soberano, estamos aqui, Senhor, na Tua presença gloriosa, outra vez mais, Pai, para desfrutar o caminho que nós temos, ó Deus, na companhia dos nossos irmãos, aprendendo, louvando, buscando o Teu nome, buscando, invocando a Tua presença, Pai, porque a Tua presença é o mais importante de tudo que nós temos nesta vida, de tudo que nós já aprendemos, de tudo que iremos aprender. A Tua presença, Senhor, é o melhor presente que temos e é tudo na nossa vida, Pai, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor venha trazer sobre nós, ó Pai querido, tudo que é necessário para que venhamos nos aproximar de Cristo e fazendo assim, ó Deus querido, chamamos ainda mais a Tua presença para que sejamos plenos da paz, plenos, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus por este momento, né? Que Ele nos proporcionou. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura as minhas mãos, você nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e eu senti ser que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro, eu não viveria, não suportaria sem ti, oh Deus. Me chegou na tormenta, me levou em
meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me deixa. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas vidas e reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. Meu Pai, reconhecemos ao ponto de estarmos aqui para aprendermos mais de Ti, para aprendermos mais do Senhor e sobre o Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor venha neste momento nos perdoar, nos limpar, nos lavar, tirando, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, do nosso interior, tudo aquilo, meu Deus, que não te agrada, tudo aquilo, meu Deus, que te entristece, tudo aquilo, meu Deus, que aborrece o Senhor, que sejamos, meu Pai, neste momento lavados pelo Teu Espírito, lavados pelo Senhor. Meu Pai, com esse louvor que nós acabamos de ouvir e louvar, onde diz que se eu passar pelo vale, meu Pai, nós teremos encontrar repouso, nós teremos encontrar força. Se passarmos ou se estivermos passando, Pai, que só o Senhor sabe o que cada um de nós tem passado no nosso dia a dia. Então, meu Deus, há homens que têm passado pelo vale, e se não tem passado, passará. Então nós te pedimos em nome de Jesus, tanto para quem está passando ou para quem passará, nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor não deixe de maneira nenhuma, meu Pai, que venhamos desanimar, que venhamos desistir, que venhamos parar, mas que esse homem e que cada um de nós venhamos encontrar em Ti a força necessária para superarmos, para, meu Deus, avançarmos, vencermos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ainda, meu Pai, que ele não veja uma luz no fim do túnel, ainda, meu Pai, que ele não veja uma saída, não encontre uma solução, nós sabemos que a solução está em Ti, nós sabemos que a solução está no Senhor, então que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, meu Pai, para socorrer, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa para trazer o alívio, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, meu Deus, para fortalecer, meu Pai, que de maneira nenhuma esse homem venha se deixar levar por sussurros, por medo, meu Deus, por, meu Pai, dúvidas, por insegurança, meu Pai, que o sentimento de culpa, meu Deus, ele seja repreendido, ele caia por terra, porque muitas das vezes, meu Pai, somos, meu Pai, travado uma batalha, uma luta, onde o mal tenta colocar o sentimento de culpa e dizer que tudo que estamos passando é exatamente culpa nossa, é erro nosso. Mas, meu Pai, ainda que parte disso seja, que o Senhor tem um poder de restaurar, o Senhor tem um poder de mudar, o Senhor tem um poder, meu Deus, de abrir caminhos, o Senhor tem um poder de abrir portas, o Senhor tem o poder de curar, o Senhor tem o poder de salvar e libertar. Então, meu Pai, que jamais esse homem seja ou continue sendo martirizado por esses pensamentos. Que jamais esse homem, meu Deus, permita, meu Deus, ser martirizado pelo pensamento de inferioridade, pelo pensamento acusatório diante, meu Deus, de uma situação, uma circunstância. Mas, meu Pai, que em nome de Jesus, meu Pai, esse homem vença esse processo, vença essa barreira, ele vença essa dificuldade, que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor e a Tua boa mão esteja protegendo, guardando, livrando,
Pai, é como nesse final de semana nós vimos 2 helicópteros se chocando no ar, todas as pessoas morrendo. É como esse final de semana nós vimos uma menina, uma jovem sendo lançada sem a corda de segurança. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, mas ainda há pessoas que vão dizer, não, mas eu não ando de helicóptero, mas nós andamos a pé, nós andamos de carro. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, proteja, guarda, porque são coisas, meu Pai, que quando vamos pensar, vamos analisar friamente, nós não encontramos uma razão, não encontramos um motivo, e vemos, meu Pai, o sofrimento, a dor, meu Pai, vemos, meu Pai, a tristeza, o vazio, meu Pai, sendo entregue aos familiares, aos próximos, a todos os envolvidos. Então, eu te peço não só por esses homens que aqui estão online, mas por todos, meu Deus, que fazem parte desse grupo, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, livra do acidente, livra do escorregar, livra do tombo, livra, Senhor, do engano, livra, Senhor, livra-nos de todos os males, cerca-nos, guarda-nos, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, que o Senhor venha nos revestir, nos guardar nossa casa, guardar nossa família, guardar tudo que nos pertence, tudo que é nosso, tudo que é de nossa responsabilidade. Meu Deus, que o mal, ele não venha, meu Deus, não venha ter, meu Deus, poder, vazão para alcançar a nossa casa, a nossa família, que todos estejam guardados e protegidos pelo Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Pai. Eu oro pelos familiares daqueles que faleceram nesse final de semana de formas trágicas. Eu oro pelos pais, eu oro pelos próximos, pelos irmãos. Meu Pai, eu oro por aquele que hoje sofreu um acidente de moto e morreu, faleceu. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o alento, que o Senhor seja a força, que essa família tanto precisa nesse momento de dor. Meu Pai, em nome de Jesus, e muitas das vezes podemos até pensar que temos problema, que estamos passando por uma dificuldade, mas quando nós olhamos para o lado, quando nós olhamos para aquilo que tem acontecido, vemos, meu Pai, que o Senhor tem nos acompanhado, vemos que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe esse encontro, essa live, que, meu Deus, eu tenho a certeza que desde o início dela, o Senhor já tem falado ao nosso coração, então, que ela não termine de qualquer forma, que ela não acabe de qualquer jeito, não, pelo contrário, Senhor, mas aquilo que fez esse homem dar um play e entrar, meu Pai, ele alcance, aquilo que ele tanto busca, aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto precisa, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos capacite. Em nome de Jesus, nós entregamos essa live, nós entregamos esse encontro mais uma vez na tua mão, porque temos a certeza que o Senhor já nos abençoou. Amém? E graças a Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje, ele vai falar sobre a bússola, né? Que no caso seriam os desígnios de Deus, os desejos, os talentos e as histórias. Se a gente pegar uma bússola, não sei se dá para vocês verem, norte, sul, leste, oeste, né? Então, os desígnios de Deus se referem aos propósitos que Deus tem para nós, os planos, a vontade divina que Deus tem para a humanidade. Para cada indivíduo, cada um de nós, Deus tem um propósito. Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades porque Deus ele tem um propósito muito maior. Ele quer te fortalecer. Não é à toa que muitas vezes acontece isso. Os desejos de Deus é um relacionamento íntimo com Deus. Que Ele pede que a gente tenha um relacionamento íntimo, né? Para que a nossa salvação, o amor, o desejo que Ele tem, que você viva em comunhão e cresça espiritualmente. Os talentos,
Deus te dá talentos, né? Os talentos naturais, os dons espirituais, as oportunidades que Ele confia a você para que sejam multiplicadas. Muitas vezes você fala, você tem um talento, mas o talento seu está sendo usado de forma errada. Você tem um talento, você vai utilizar seu talento muitas vezes para fabricar armas, para fabricar abortivos, sabendo que você sabe que esse medicamento ele é abortivo e você usa o seu talento para isso. As histórias da vida. Nós temos um norte, que seria o para-brisa, vamos pôr, de um carro. Esse norte, nós temos que sempre pedir permissão, colocar na mão do Senhor Jesus esse norte. E tudo que fizermos, nós temos que apresentar ao Senhor Jesus. E nós temos um retrovisor, que nós vamos olhar para nossas histórias. Que nem cada um de vocês tem uma história, eu tenho uma história, né? Se a gente pegar, por exemplo, Lucas 5, ele fala da multiplicação da semente, que é muito maior a necessidade, né? Jesus, ele nos ensina a grande lição de semear, a importância de semear em bom solo, né? Ele fala pra gente que, então, que ilustra o caso de dizer que um grande pescador, eles estavam desanimados porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. E Pedro, por sua vez, ele colocou vamos falar assim, o talento dele de pescar. Ele quase não acreditou em Jesus quando Jesus mandou ele voltar para o mar. E aí ele volta para o mar e joga a rede num lugar mais fundo. E o lago de Gênesis, ele tinha 12 por 20 quilômetros. Então era um lago grande. E Deus pede para que ele vá. E aí ele enche o barco dele de peixes e precisa chamar os outros para tirar o peixe, porque o barco deles já estava quase afundando. Então Deus, ele sempre fala para nós. Se a gente pegarmos a parte da história, eu poderia falar para vocês da minha história. A minha história, o Milton, ele era um cara que se irava, ele era um cara bravo, ele bebia, ele era, vamos falar assim, de tudo que vocês imaginarem era. Ele bebia cerveja, usava droga e tudo mais. E hoje eu paro e muitas vezes eu mesmo em casa falo, meu Deus, quantas mudanças que Deus fez na minha vida. Ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de vocês. Então, eu falo assim que Jesus, em Lucas 5, ele fala que ele estava perto do lago Gênesis e uma multidão que estava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores. Estavam lavando as redes, né? Como Pedro já estava lavando as redes, e entrou no barco que pertencia a Simão e lhe disse, afaste um pouco da praia. Então sentou-se ao barco e ensinou ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem a rede para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Então o fizeram. Pegaram tão quantidade de peixes que não conseguiram arrastar a rede. Então fizeram sinais para os outros companheiros dos outros barcos, porque começou a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros que estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu e de Simão. Jesus, Simão, não tema, agora em diante vocês são pescadores de homens. Então, arrastando o barco para a praia, deixaram e seguiram. Esse é o desígnio da bússola. Então, nós temos um norte, um sul, um leste e o oeste, que é o desígnio, talento, os desejos e a história.
E todo o seu desejo que você tem, os desejos têm que ser ligados com os desígnios de Deus para a sua vida. Tudo que você for fazer, você tem que, primeiramente, você orar e pedir permissão para Deus. Que muitas vezes a gente faz as coisas não com o consentimento do Espírito Santo, o consentimento do Senhor Jesus. Nós fazemos pela carne. Então, muitas coisas que vão destruir tudo que você for fazer é sem você pedir permissão, sem você orar. Desde manhã você deve estar orando, agradecendo, porque assim, e convidar o Senhor Jesus para acompanhar você nos seus dias. Muitas vezes a gente está carregando numa bagagem, todos nós carregamos uma bagagem de pedras. Muitas vezes essas pedras são uma ofensa, uma coisa ruim, e você vai carregando, vai colocando na sua bagagem esse peso. E esse peso muitas vezes é uma dívida, uma coisa de lá de trás que você fez, e aí você vem carregando isso. Você que se esquece que tem um retrovisor. O retrovisor é só para você olhar e não para você carregar. O que você fez no seu passado, você tem que deixar no seu passado. Mas hoje, muitas vezes, coisas do seu passado, ele vem incomodar você, porque você não deixou essas coisas para trás. Essas pedras você permanece carregando. Então, ore, coloque para Deus. Muitas vezes você tem um vício, coisas que vêm te atormentar. Muitas vezes uma bebida que você bebeu lá atrás, você bebia, saía com mesas que hoje, essas mesas, elas não pertencem mais a você. Você tem que mudar as suas mesas. Muitas vezes, aquelas mesas que você, antes de você se converter, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus, você sentava em mesas que tinha cervejas, tinha bebidas, e são mesas que não pertencem mais a você. Eu falo que Deus, ele vem tirar você de mesas. Muitas vezes você tem um vício, que esse vício ele vem e ele atormenta você, um vício do celular mesmo, de você estar vendo alguma coisa e você pegar o celular e vem algumas coisas do passado na sua mente. Você tem que deixar isso de lado. Pedir para o Senhor Jesus, que muitas vezes a gente não consegue, mas nós temos homens aqui que são prontos aqui para ouvir você. Muitas vezes você está com alguma dificuldade, você está com alguma coisa do passado que está voltando à sua mente, à sua casa. Então, fale. Nós temos homens aqui, temos um pastor aí, tem o Edson, que você pode estar conversando, tem eu que muitas vezes, o Ives, nós somos pessoas que nós já subimos a montanha. Eu falo assim que a montanha nossa, nós levamos tudo isso que eu estou falando. Muitas vezes o vício de cobiçar uma mulher, o vício de você olhar uma pornografia, né? Então tem vícios da bebida, vícios do passado que vem te incomodar hoje. Muitas vezes coisas que você fez lá atrás, que isso está perturbando você, muitas vezes perturbando o seu lar, porque coisa que você fez lá atrás e hoje, muitas vezes, aí, olha, você já fez isso, você tá vendo, você tá fazendo de novo. Muitas vezes uma falta de atenção que você deixa de dar para o seu filho, para sua esposa, coisas que incomodam ela, e essas coisas ela vai bater na sua porta de novo, porque tudo que você fez lá atrás da sua história, vamos falar assim, tá no retrovisor, mas só que ela vem te atormentar nos dias de hoje. Então dobra seu joelho, entrega para o Senhor Jesus. Muitas vezes um desânimo que você tem, que esse desânimo é de lá de trás, não é de hoje, é coisas, consequências que você vem trazendo, são pedras que você vem trazendo, que ela está cansando o seu corpo físico, o seu espiritual. Então o Senhor Jesus pede para que você deixe essas coisas lá para trás. Muitas vezes uma falta de você se cuidar, tudo isso é coisas que tinha que estar no seu retrovisor. Que no retrovisor da gente, a gente vai ver não só as coisas ruins, mas tantas mudanças que você já fez, desde que antes, que eu por exemplo, eu não era cristão,
eu era católico, eu estava em mesas de cervejas, vamos lá, de cervejas, de pingas e muitas mais outras coisas. Eu começava a beber na segunda-feira. Só que quando eu ia parar, na outra segunda, eu começava de novo, que tinha churrasco. Então são mesas que a partir do momento que eu desci as águas, essas mesas, elas foram se afastando de mim. Mas falam assim, Milton, mas você se afastou dessas mesas? Não. Foi o próprio Senhor Jesus que foi afastando essas pessoas do meu convívio, porque eu estava me enchendo do Espírito Santo. Eu não deixava de ir, por exemplo, na igreja, e estava na igreja, eu estava me enchendo do Espírito Santo, e essas pessoas, elas foram se afastando do meu convívio. Até mesmo muitas outras coisas, de saídas, eu falo que hoje nós temos que pedir para que Deus, ele venha renovar as nossas mesas, todo momento, que Deus venha renovar as nossas mesas, trocar a nós de mesas, porque tem mesas que não competem mais a nós, e temos pesos de pedras que é de lá de trás, pedras que não pertencem mais a você. Essas pedras não pertencem mais a você. A única coisa que ela está fazendo peso para você não crescer espiritualmente. Então Deus pede para que você deixe para trás essas pedras, esses pesos, os vícios. Muitas vezes tem pessoas que estão no nosso convívio, estão passando por dificuldades. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Muitas vezes veio aparecer mesas que tem cerveja. Ah, vamos para um churrasco, agora tem a Copa, né? Ah, vamos assistir a Copa. Aí você chega na casa, muitas vezes, de uma pessoa que te convidou. Eu, por exemplo, se eu for num lugar que tiver cerveja, eu não consigo ficar 1 hora. Eu falo que o Espírito Santo, ele me incomoda de uma tal maneira que meus irmãos, todos são católicos, todos eles bebem. Não deixo de ir, porque eu vou, eles estão lá, eles estão bebendo, eles tomam a cerveja deles, mas dá 1 hora, eu tenho que ir embora. Mas porque é o Espírito Santo que me incomoda, porque isso não pertence mais para mim, e não pertence mais para você também. Então tem recaídas, mas eu sinto vontade, tome uma água, toma um guaraná, toma um suco, masca um cravo, que não é fácil de uma hora para outra, é só quando você se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai tirar de você. Quando eu me batizei, eu bebia e eu fumava, eu descia as águas, imediato eu parei de fumar. Mas Milton, você não sentiu vontade? Não, porque não foi a carne, foi o Espírito Santo. Mas você bebia. Eu bebi ainda mais 3 semanas, só final de semana. Mas o Espírito Santo, eu falo que ele tirou, e hoje eu não sinto mais vontade. E se eu for num local que tem, pode ter certeza que menos de 2 horas, 1 hora e meia, eu estou saindo daquele local. Que aquilo ali não me pertence mais, não é mais a mesa que eu quero estar. Então hoje nós temos que colocar um propósito de mudar as mesas. E se você muitas vezes está aqui, você está passando por dificuldades financeiras, coisas, ou até mesmo do vício, de lá de trás que você olhou o retrovisor, mas esse retrovisor veio para o seu para-brisa, nós temos homens aqui que você pode contar. Pode contar, muitas vezes, por uma oração, para a gente conversar, para você desabafar, que nós estamos abertos aqui para que você venha falar conosco. Então, tem o pastor Alexandre, o Edson, o Alexandre, temos pessoas aqui que podem estar ouvindo você. Muitas vezes, para a gente orar junto. Sozinho, a gente não consegue. Nós não conseguimos sair do vício sozinho. Tem coisas que ela vem de lá de trás para atormentar você. Por quê? Você tem um propósito na sua frente, né? E por você ter esse propósito na sua frente, o inimigo ele não quer que você siga em frente. Ele não, porque você é um solo fértil. E ele não quer. Porque toda vez que tem um solo fértil, você sempre tem a oportunidade de mais um todos os dias. Porque você é fértil. Você tem mais uma oportunidade de falar de Jesus, que Jesus já fez na sua vida através do seu testemunho. Só que o seu testemunho você não precisa falar. As pessoas vão falar para você. Que nem eu recebi uma ligação semana passada de uma pessoa que me conheceu lá atrás.
essa pessoa me ligou e falou assim, Milton, nossa, aí começamos a conversar e a gente tava falando de uma pessoa, aí ela falou assim, que mudança que Jesus fez na sua vida. Que mudança que Jesus fez na sua vida. E eu falo que muitas vezes eu tô sentado em casa aqui, que mora eu, 2 cachorros, um papagaio, e eu fico olhando, eu falo assim, Deus, é só o Senhor que me viu como uma semente, como um solo fértil, e que esse solo fértil, essa semente, ela venha crescer e multiplicar, como vocês, cada um de vocês são solo fértil. A semente já foi germinada em vocês pelos talentos que vocês têm. Muitas vezes o Ives tem o talento de louvar, que através do louvor dele, ele pode derrubar muralhas, ele pode quebrar cadeias através do louvor, né? E cada um tem um dom específico. Muitas vezes um tem um dom de orar, outro tem o dom de louvar, que nem o nosso pastor aí, Alexandre, ele tem o dom de discipular e de fazer florescer sementes, germinar sementes, que nem tem vários homens aqui que estão germinando através de uma iniciativa do pastor Alexandre. Nós temos muitas pessoas aqui e nós cremos que cada um daqui é um solo fértil. Deus não pede o certinho. Pode notar que toda vez não é o certinho que vai, é aquele um que ele está destruído. Ele está, muitas vezes, ele está no vício, mas ele aceita o Senhor Jesus, ele tem o coração aberto para a palavra de Deus. O coração dele está fértil, está contrito para ouvir o Senhor Jesus. Ele está contrito com a mente dele para aprender cada dia mais da palavra do Senhor. Eu falo que Deus é tão maravilhoso na nossa vida e na vida de cada um. Se vocês pararem por 10, vamos falar 2 minutos que a gente pare a live e vocês comecem a olhar lá atrás da onde Deus tirou vocês. Se eu parar e eu falo, meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Ele me tirou de um charco de lodo, como fala do Salmo 40, através de um pastor que ele orava muito para mim. Ele orava muito, todos os dias, esse pastor, ele vinha colocando desejos no meu coração de buscar cada dia mais Jesus. Cada dia mais ele vinha colocando os desejos do desígnio de Deus, né? Talentos a gente vai adquirir, Deus ele vai colocar em cada um de vocês um talento. Cada um de vocês, muitas vezes nós pegamos o Alexander, tem o talento de mexer com madeira, o Ives lá com ferro, o Edson com refrigeração, cada um tem um talento. Mas isso daí, antes de vocês terem esse talento, que eu falo que esse talento quem deu para vocês foi o próprio Espírito Santo. Antes de vocês terem esse talento, olhem lá atrás. Comece a olhar lá atrás, muitas vezes na infância de vocês. Se vocês olharem a infância de vocês, muitas vezes tem uma pedrinha que vocês trouxeram. Esqueceram, vocês estão carregando essa pedra, muitas vezes essa pedra é uma falta de perdão. Que vocês guardam, muitas vezes no coração, na mente. Então vocês têm que liberar esse perdão. Liberem esse perdão, que esse perdão é de lá de trás. Ele não é para estar com vocês. Esse é para estar lá na sua história. Para vocês olharem no retrovisor, pega aquele de fusquinha daquele antigo, bem pequenininho. Para que aquela história de lá de trás, ela não venha para o seu para-brisa. É isso que eu tenho que falar para vocês. Se vocês tiverem perdão, libere o perdão, que muitas vezes está guardado no coração, na mente. Isso está atormentando você. Esta pedra está muito pesada. Ela está pesada. Então esse perdão, liberem esse perdão. Isso daí não é seu mais. Não é para estar guardado mais no seu coração, na sua mente. Isso só está te trazendo peso. E que nós possamos, cada dia mais, buscar o Senhor Jesus e ser gratos. Nós levantamos, agradecemos,
nós vamos trabalhar, convidamos o Senhor Jesus para estar conosco. Ele está no nosso trabalho, pare, muitas vezes uma hora que for no banheiro, no trabalho, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais esse dia. Senhor, me dá mais uma oportunidade. A oportunidade de você ter mais um para falar do amor de Cristo. Para falar muitas vezes que Ele já fez para você, que Ele vai fazer. E Ele pode fazer pela outra pessoa. Que Deus, Ele venha te encher. Que Deus venha encher cada homem que aqui está. Cada lar. Venha ser cheio da presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui em homens, né? Mas eu falo assim, que nós homens não somos nada. Nós não somos nada. Sem as mulheres. Porque quem nos gerou foi uma mulher. E através da bolsa de água que eu falo com o pastor Alexandre, que a água é o próprio Espírito Santo. Então, que nós venhamos refletir durante esses dias da água, não só dos talentos, dos desejos e da história, porque a história nós temos que ter um retrovisor muito pequeno, mas nós temos que ter um para-brisa grande, porque Deus tem grandes oportunidades para cada um de vocês. Deus, Ele quer te encher cada dia mais do Espírito Santo, só depende de você. E que a água, que eu falo para o pastor Alexandre, que através da água foi o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Mas só que para transformar a água em vinho, eu precisava da água para crescer a videira. Através da água da videira, cresceu a videira. Através da água, formou a uva. Para formar o vinho, teve que esmagar a uva. Então nós temos processo que vai esmagar nós. E aí essa uva que foi esmagada, ela se transformou em suco de uva. E aí fermentou e fez o vinho. Aí se nós pegarmos, por exemplo, nós fomos gerados por uma mulher, na onde que o feto, ele ficou? Dentro de uma bolsa de água. E através dessa bolsa de água cresceu todos os tecidos, todas as vísceras, os ossos, os olhos. Então eu falo que o Espírito Santo, ele é água. Nosso corpo, nós temos mais água do que carne, do que osso. Então eu falo que o Espírito Santo permanece na água. Que essa água de Jesus, ela venha sobre vocês, cada um de vocês, da cabeça à sola dos pés, abençoando com o Espírito Santo cada um de vocês, tirando muitas vezes toda a dor, toda a tristeza, que Deus venha confortar o coração de vocês. Mas lembre de uma coisa, de olhar no retrovisor sempre, mas um retrovisor pequeno, para ver de onde Deus tirou vocês, porque Ele quer levar vocês cada dia mais para frente, com cada dia mais unção. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te ilumine. Pastor, obrigado pela oportunidade, e eu passo para o Senhor. Que Deus te ilumine, pastor. Amém. Você já vai orar por nós já. Os desígnios, então, são os propósitos, ok? Tá cortado. Os desígnios, ele se refere aos propósitos. Exatamente, aos propósitos. Os talentos, aos dons. Aos propósitos e os planos da vontade divina. Ok. E os talentos, os dons? Os talentos é as habilidades naturais, Isso. Os dons espirituais e as oportunidades que Deus confiou para nós. Amém. O desejo está se referindo ao nosso relacionamento íntimo com Deus? Nosso relacionamento íntimo com Deus. E a história seria a experiência de vida que cada um de nós tem. Desde a bagagem, desde criança que nós estamos vindo, né? Muitas vezes uma falta,
uma coisa que aconteceu ruim lá atrás, que a gente está trazendo esse peso. Ou até mesmo um vício, né? Antes do convertimento. Amém. Amém. E, quando você estava falando, ô Milton, porque a gente sabe que há uma batalha espiritual, né? Sim. Então, não é na força do nosso braço, não é na razão, é na oração, nos aproximarmos de Deus, e tudo que o mal quer é esse distanciamento e esse esfriamento. E a né? dúvida. E a dúvida. Então, assim, os homens que aqui estão têm que entender que há uma batalha espiritual a ser vencida, e ela é vencida porque a própria palavra oração, ela diz, né, orar e agir. Então, assim, eu preciso tomar a iniciativa. A iniciativa de não aceitar, a iniciativa de buscar. Então, assim, você estava falando, Milton, eu imaginei todos nós aqui, cada um, claro, longe do outro, mas imagina você num campo, né, onde você nunca esteve lá antes. Você nunca esteve naquela área, naquela região. Então, naquela região tem erosão, aquela região não é plana, tem buraco, tem subida, tem descida, tem aclive, tem declive, enfim. E tem uma luz lá, uma única lâmpada lá iluminando uma única luz, uma única lâmpada. Então, assim, quando nós estivermos próximo dessa luz, nós teremos facilidade para a gente tomar nossas escolhas, a nossa decisão. Porque a luz, ela vai estar nos mostrando, nos guiando, nos dirigindo. Então, se tem uma erosão ali a 10 passos, a luz, ela estava mostrando para mim ter uma erosão, eu posso me machucar. E quanto mais longe dessa luz, mais difícil fica a minha vida. Eu fico vulnerável a me machucar, a me ferir, e de repente ferir outros também. Então, assim, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque porque a todo instante, a todo momento, nós temos de tomar decisão, nós temos de fazer escolha. Daqui a pouco todo mundo vai dormir. Eu vou orar ou não para mim dormir? Daqui a algumas horas todo mundo vai acordar. Nós vamos orar de manhã consagrando o nosso dia ao Senhor ou não? Então, assim, a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Então, quanto mais distante, quanto mais longe da luz você tiver, mais vulnerável nós vamos estar àquilo que está adiante da gente. Então, quanto mais próximo da luz, eu vou estar guardado, eu vou estar protegido, eu vou estar sendo guiado por aquilo que está refletindo. E a luz é Jesus. Então, assim, muitas das vezes eu quero resolver uma situação na força, eu não vou resolver na força. Eu não vou resolver na violência. Eu não vou resolver gritando. Eu não vou resolver batendo. Eu não vou resolver me alterando. Eu vou resolver aquela situação me aproximando de Jesus a cada instante, para que Ele me guie. Porque assim, o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Tudo que tiver correlacionado à morte, ao roubo, à destruição, provém do mal. Então é esse posicionamento que nós temos que ter em buscar, em se aproximar, e é justamente quanto mais eu sei o que eu tenho que fazer, mais difícil se torna. Quanto mais a gente sabe o que a gente tem que fazer, pior é. Então, assim, é o que o Milton está dizendo. A transformação que houve na vida dele, que houve nas nossas vidas, e que vai acontecer na vida de cada um de nós, depende da nossa iniciativa, depende da nossa ação, depende do nosso agir. Então, assim, a todo instante nós estamos fazendo escolha, e muitas das vezes fazendo muita escolha errada, agindo muito na força do braço, agindo muito na razão, agindo muito na experiência, e não é por fé.
é por nos aproximarmos de Deus, por buscarmos ao Senhor, por recorrermos ao Senhor. E não se deixar levar, como o Milton disse, e foi até a oração, né? O mal tenta mostrar o seu pecado, o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, e tentar nos parar. Não. Somos pessoas transformadas em nome de Jesus. Somos pessoas mudadas em nome de Jesus. Então, esse mesmo poder, ele se faz presente hoje nas nossas vidas para nos auxiliar e nos encorajar a fazer aquilo que tem que ser feito. A fazer aquilo que tem que ser feito. Então, assim, existem situações que nós, homens, nós não vamos mudar do dia para a noite. Mas nós temos que viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Existem situações em que as pessoas não vão acreditar em você. Porque você já falou um monte de vezes que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, mas você falou que ia mudar na força do braço, e você não vai mudar na força do braço. E aí as pessoas elas não acreditam mais. Mas Jesus crê e acredita em você. E o tempo vai mostrar que de fato e de verdade você mudou. E aquilo que Deus tende a reconstruir, Deus ele vai reconstruir mediante os nossos passos e mediante as nossas atitudes de fé. A igreja estava fazendo 40 dias de oração, vou dar um exemplo para vocês. Às 6 horas da manhã, das 6 às 7 a oração. Aí teve um sábado que eu acordei cedo e eu falei assim, eu vou na oração hoje. E fui na oração. E lá na oração, a gente orou, teve uma palavra, aí oração. Aí ia dar 10 para 7, aí o pastor chamou todo mundo, olha, vamos dar as mãos aqui na frente, e olhou para um rapaz e falou assim, olha, e esse rapaz estava chorando muito lá na oração, um rapaz jovem, novo, estava chorando muito, né? Estava sofrendo. E o pastor falou para ele assim, olha, não vamos terminar aqui essa oração sem antes perguntar para você se você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E aquele menino, sábado, jovem, casado já, 6 e pouca da manhã, ele, antes das 7 da manhã, não, eu aceito Jesus. E aí fizemos uma oração. E esse rapaz, ele conseguiu reverter um quadro dentro do relacionamento dele, dentro do casamento dele, ao ponto da esposa estar indo à igreja com ele, ao ponto dos filhos estarem à igreja com ele, mas ele podia muito bem falar, não quero aceitar Jesus, eu não quero o Senhor, eu não quero o compromisso, eu não quero orar, eu estou aqui só porque eu estou desesperado, põe a mão na minha cabeça e ora que eu estou indo embora. Mas foi proposto a ele algo a mais. Você quer mais? O Senhor tem algo a mais. E não foi prometido para ele a restauração do casamento dele. Foi prometido Jesus para ele. Você aceita Jesus? E ele aceitou Jesus e a consequência da atitude dele foi a restauração do casamento dele. Então, muitas das vezes a gente foca no problema quando a saída está dentro de cada um de nós. Preciso vencer. A saída está dentro de cada um de nós. E hoje ele está lá na igreja, firme. Claro, todo casado, homem casado, tem os seus desafios, mas firme, buscando, a esposa buscando, as crianças indo à igreja. Então é isso que Deus tende a fazer. Então assim, o Senhor está todo instante batendo na porta do nosso coração e perguntando, me deixa entrar, me deixa fazer o que eu quero fazer e o que eu sei fazer. E muitas das vezes nós ficamos relutando diante dessa proposta. Então assim, o Senhor está batendo, querendo entrar, querendo fazer a obra, querendo fazer com que você tenha capacidade de liberar perdão, fazendo com que você tenha capacidade de dizer não para um vício, fazendo com que você tenha capacidade de se reerguer, de ter paz no coração, de dormir direito à noite e de reconstituir aquilo que você perdeu. Mas depende de cada um de nós. Então ele está batendo na porta, fazendo esse convite e no seu íntimo, aceite-o, permita ele agir, permita o operar dele, permita o trabalhar do Senhor,
Permita, trazendo paz, trazendo aquilo que o dinheiro não vai comprar, trazendo aquilo que ninguém vai poder fazer por você, a não ser o Senhor através da sua vida. Então, a oração só tem validade quando a pessoa ela abre o coração. E a mudança de vida só acontece quando a pessoa, ela de fato, de verdade, abre o coração. A pessoa pode ter matado, roubado, feito a pior barbaridade. Se ela abrir o coração para Jesus, ela é salva. Então, a todo instante, o Senhor sempre está crendo que nós vamos nos arrepender e que nós vamos nos converter, né? É mudar o sentido, mudar o rumo. Então, que quem precisa liberar o perdão tem a capacidade, como o Milton falou, de liberar o perdão. E que o agir do Senhor te dê capacidade para se libertar de um vício, para se libertar de algo que te atrapalha, algo que te entristece, se libertar de uma insônia, de uma depressão, se libertar de um mal. Amém? Para finalizar, nós vamos fazer uma dinâmica com os pré-adolescentes. E lá na Lagoinha Piracicaba tem uma parte do estacionamento que tem pedra. E aí, para a gente fazer essa dinâmica, eu e minha esposa dissemos assim para ele assim: olha, cada um vai lá no estacionamento e pega uma pedra, duas pedras. E aí eles foram, uns trouxeram pedras maiores, outros pedras menores. Cada um, duas pedras, uma em cada mão. E aí eles com as pedras nas mãos, nós falamos assim: agora você dá a mão para o seu amigo que está ao teu lado, dá a mão para o seu companheiro que está ao teu lado. E aí começava a pedra a cair no chão, dava a mão, com 10 segundos soltava. E a gente falou para eles: olha, o que está acontecendo? Aí eles: a pedra não está deixando, a pedra está incomodando, a pedra é maior que a minha mão, a pedra dele é grande, a minha também é grande, enfim. Aí a gente falou assim: olha, essa pedra representa tudo aquilo que nos impede de termos uma aliança com o Senhor. Solta a pedra, lança a pedra. Você vai conseguir dar as mãos com facilidade, você vai conseguir tocar com facilidade, você vai conseguir ter uma intimidade com facilidade, você vai conseguir se aproximar com facilidade, você vai conseguir sentir com mais facilidade. Então foi como o Milton ministrou: solta a pedra. Muitas das vezes tem uma pedra no seu sapato, uma pedra na sua mão, uma pedra gigantesca nas suas costas, uma pedra gigantesca no seu coração. Solta a pedra. Vai ser mais fácil soltando a pedra e deixando o Senhor fazer o que tende a fazer. Amém? É mais isso. Você ora por nós, Milton? Sim. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pois o Senhor é feito dele, a criatura de Jesus. Boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para cada um que andasses nelas. Senhor, como fala a palavra de Lucas, não temas. Agora em diante seremos pescadores de homens. Senhor, abençoa cada um dos homens que está aqui nessa live, Senhor. Que o Senhor Jesus venha derramar tuas águas claras, Senhor, da cabeça à sola dos pés, a cada um deles, Pai. Senhor, tirando essas águas claras, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de perdão, Senhor, dos teus filhos. Entra, Senhor, na mente, no coração desses homens, Senhor Jesus, dando, Pai amado, saúde, discernimento, direção, Senhor. Eu peço, Pai amado, direção para cada um desses homens, Senhor. Senhor Jesus, que das águas, Senhor, vinha tirar muitas vezes homens, Senhor Jesus, que muitas vezes estão em vício, estão olhando naquele retrovisor, que esse retrovisor, coisas de lá de trás, estão vindo para frente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entra com provisão, Senhor. Abençoa esses homens, derrama, Senhor, teu azeite sobre eles, uma porção nova, Senhor, de uma unção, Senhor, sobre cada um deles, papai. Senhor Jesus, eu lhe peço, Pai, aonde tiver muitas vezes problema financeiro, Senhor, abre as portas, porque o Senhor é o dono da prata de ouro, Senhor. O Senhor que vai dar provisão a esses homens, Senhor Jesus. Abençoa
abençoa eles, aonde eles forem, Pai, que a tua presença possa estar acompanhando no trabalho, que o Senhor Jesus entre no lar desses homens, Senhor, que o lar deles, Senhor, venha a ser cheios, Pai, cheio do ágape do Senhor, que não tenha, Senhor, falta de alimento nesses lares, Senhor. Eu lhe peço, papai amado, que eles venham ser fortalecidos, eles com as esposas, os filhos, os netos, que o Senhor Jesus, Pai, se tiver algum que tenha enfermidade, papai, nós pedimos, Senhor, a tua presença, cuida da enfermidade, papai, se tiver algum nódulo desses homens ou parente desses homens, nós declaramos que se o nódulo, Senhor, venha a ser como uma figueira, que venha secar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por este momento e eu lhe peço, Senhor, fica com cada um desses homens, Pai. Fica com eles, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar cuidando deles, aonde eles forem, vai na frente, atrás, do lado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda oração contrária que foi feita para esses homens, em nome de Jesus, ela venha a ser rompida, onde que tiver portas fechadas, com cadeados, corrente, em nome do Senhor Jesus, esses cadeados, essas correntes vão ser quebradas nesta noite, tudo que foi ligado na terra, Pai, ao contrário da tua vontade desses homens, venha a ser desligado no céu. É isso que eu lhe peço. E lhe peço, Senhor, que o Senhor venha completar o azeite desses homens, que esses homens, eles venham ser cheios do teu azeite, que as lamparinas desses homens jamais venham se apagar da busca da tua presença, Pai. Abençoa as esposas desses homens, Senhor, tirando toda a dor, Senhor Jesus, abençoa a mente e o coração delas também, Pai. Cuida, Senhor, da saúde dessas mulheres, que elas dobram o joelho para orar para esses homens. Cuida dos filhos, Senhor, dando saúde e proteção e evitando, Pai, que eles venham aceitar propostas que tirem da tua presença. Pai, eu lhe peço para cada homem, Senhor, que eles venham mudar as mesas que eles estão sentando, Pai. Muda a mesa desses homens, que venha dar mesas com o teu propósito, Pai, para que eles venham crescer cada dia mais na vontade de ter o Senhor junto deles. É isso que eu lhe peço e desde já, Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu só ver o nosso amigo. Tá. Tá. Eu recebi uma mensagem do nosso irmão que ele estava no hospital e que ele não ia participar da oração da live. E eu falei para ele que nós íamos estar orando por ele. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Apareceu aqui para mim. Ele já está em casa. E já está medicado já, não é nada grave. Nós não vamos deixar, vamos orar, vamos continuar orando. O Alexander, o Ives, eu vou pedir para você orar pela mãe do Lindomar, que está em tratamento de câncer, e pela esposa do Tiago, a Graciele. Tá? Amém. E o Alexander, ora pelo Alin. Ele acabou de chegar em casa, foi no hospital. Aí então, o Alexander, você começa a oração, aí o Alexander terminando, o Ives já entrega na mão de Deus nesse tratamento a esposa do Tiago e a mãe do Lindomar. Essas duas mulheres estão em tratamento com câncer. O nosso encontro é todas as segundas-feiras, mas vai acontecer na segunda-feira que vem. Nós vamos estar aqui na segunda-feira, na nossa live, mas vai acontecer na segunda-feira que vem, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na sede aqui de Piracicaba, né, Edson? Vai acontecer um jantar para os casais. Então, você que é de Piracicaba, fica o convite, Edson, por favor. É isso aí. Todos os irmãos aqui que são de Piracicaba, ou próximo aqui de nós, né? Se você não morar muito longe, tem um link lá no grupo, eu mandei um link no grupo, né? Se alguém interessar em levar a sua esposa, namorada, noiva, seja bem-vindo, né? Vai estar lá muitos legendários, vários de nós lá, e além de nós, os casais, né? O grupo de casais da igreja, a liderança de casais, está proporcionando esse jantar e vai ter uma palestra, vai ser coisa boa.
Então, todos aí são convidados. Amém? Amém. E quem não... E quem está solteiro, ou é viúvo, ou está separado, não é para entristecer o coração, não. Pode ir também. Para crer que Deus vai abençoar. Ó Deus, eu não vou participar desse jantar nesse mês de junho, mas no ano que vem eu vou participar do jantar de casais que vai ter. Então, assim, o convite ele é uma proposta, mas a quem está sozinho não é para ficar triste, não. Deus vai abençoar, irmão. Ah, não estou sozinho, Deus vai reconstruir, estou separado, Deus vai restituir. Não é para entristecer, não. O desígnio de Deus é enorme. E eu estou orando aí por uma pessoa específica aqui que eu estou orando sempre por ele. Eu sei que Deus é grande, irmão. Deus é maravilhoso. Então, se Deus operou na minha vida, meu amigo, Deus pode operar na vida de qualquer um daqueles que acreditam. Amém? Amém. Amém. É isso aí. Então o link está lá, o convite está lá, foi posto hoje. Hoje é só voltar um pouco o dia de hoje, você vai ver lá o jantar dos casais, o link para a inscrição, o pagamento também. Então fique à vontade aí, você que é da região de Piracicaba, a estar nesse jantar. Amém? Amém. Vamos orar para a gente finalizar então, Alexander. Tem alguém aqui que gostaria de oração nesse sentido de cura, de tratamento? Alguém próximo a você, da sua família, que está precisando de oração nesse sentido? Tem alguém aqui que quer incluir alguém? Eu mesmo, aproveitando a oração das pessoas que estão em recuperação por tratamento de saúde, tem minha tia que está em recuperação, ela melhorou o quadro, né, mas ela ainda continua não podendo operar, nem passar por mais químio, né? Mas ela tá, pelo milagre de Deus, cada dia ela tá bem. Eu tenho mandado orações para ela agradece, né? E tá sobrevivente, tá nas mãos de Deus. Eu creio no milagre, creio na oração do justo. Amém. E sei que é o melhor de Deus. Amém. Então, acrescenta a sua tia também. Sim. Eu também. Nossa, Luiz. Também gostaria de pedir, professor, a todos os irmãos aí, que eu tive um problema na minha mão, tanto na minha mão como no meu dedo. Dia 1º eu tomei a médica, que a Ambev me mandou em São Paulo fazer um exame. Falou que não deu nada no meu exame, numa ressonância. Aí me liberaram e me dispensaram. Aí a médica que eu vou, a doutora Tânia, uma excelente médica, especialista em mão, ela não se conformou e pediu, não, Luiz, vamos dar tempo. Fiz um exame na Unimed no sábado e deu que eu tenho uma lesão na mão. E os 5 raios-x que eu fiz, deu a mesma coisa, deu que eu tive a lesão no punho e a lesão no dedo que está quebrado, e eu estou fazendo tratamento. Eu gostaria de pedir oração para que isso venha melhorar o quanto antes. Amém. Já tá com advogado já, seu Luiz? Já estou com advogado. Qual o nome do doutor? Doutor João Gustavo, lá de Sorocaba. Vamos orar vou estar orando também durante a semana, vamos orar por essa causa aí que está na mão do doutor João Gustavo. Amém. Vamos orar. Amém. Agradeço. Mais alguém? Amém. Amém. Vamos orar então, Alexander? Aí, Alexander Reeves já. Vamos lá. Senhor Deus e Pai poderoso, estamos aqui, Pai, em oração. A petição às pessoas que estão precisando, Pai. E agradecemos pela recuperação já das mesmas em oração. Agradecemos pela vida do Alim, Pai, que passou por um momento e que precisou ser atendido e está se recuperando. Creio em Deus que já está tudo bem e tudo em ordem, mas queremos agradecer e colocar em oração pela vida dele e de sua família, Pai. Quero pedir também, Senhor, pela minha tia Cleice Martins, que está se recuperando de um câncer forte, gravíssimo, que o médico mesmo desenganou, mas sabemos que o médico dos médicos é aquele que dá a última palavra. Colocamos diante de Ti, Pai, em recuperação, que ela possa ser
colocada nas suas mãos, Pai. Seja a sua vontade, pelo propósito da cura ou pelo seu descanso, Pai, mas que ela tenha os seus melhores momentos de vida e que o Senhor opere e mostre que o Senhor é Deus, Pai, na vida dela e daqueles que precisam, Pai, de um milagre, de uma restauração, de um renovo, Pai, na sua saúde, Pai. É o que nós pedimos e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, estamos aqui nesta noite reunidos, Pai, numa só fé, num só amor, meu Deus, e estamos pedindo pela esposa do Tiago, Pai. Nós não sabemos o estado que ela se encontra, meu Deus. Não sabemos também o tipo de câncer que ela tem, meu Deus. Mas Tu podes, meu Pai, curar, meu Deus. Tu pode reverter esse quadro, meu Deus. Tu tem poder, meu Deus. Se for da Tua vontade, Pai, faz, meu Deus. Se for da Tua vontade, faz, Pai. Que seja feito a Tua vontade, meu Deus. Nós queremos, meu Deus, a cura da esposa do irmão Tiago, meu Pai. Nós pedimos pela cura, Senhor. Também visita, meu Deus, a mãe do nosso irmão Lindomar, Pai. Que também, meu Deus, está no mesmo quadro, meu Pai. Quadro de câncer, meu Deus. Nós sabemos que essa doença é uma doença, meu Deus, que ela é muito, Senhor Jesus, desgastante para a pessoa, Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, que Tu venha colocar a mão sobre essas pessoas nesse momento, meu Pai. Sobre a esposa do Tiago, sobre a mãe do Lindomar e todas as pessoas que se encontram nesse quadro, meu Pai, que estão acamadas agora no hospitais, Senhor Jesus, que estão nesse estado, Senhor, de câncer, meu Deus, e qualquer outra enfermidade, Senhor Jesus. Vai passando o Seu bálsamo, meu Deus, vai curando e libertando, meu Deus. A Tua palavra, meu Deus, tem o poder e nós cremos na Tua palavra, meu Deus, e que seja feito segundo a Tua vontade, meu Deus. E abençoa, meu Deus, todos os homens que estão nessa live, que não puderam entrar, meu Deus. E abençoa a família dessas pessoas, meu Deus, que estão acamadas, meu Deus, que estão enfermas, meu Deus. Obrigado por essa noite, por essa reunião, Senhor Jesus. Fica com cada um de nós, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Sem áudio ali. Desculpa. A gente vai estar orando pelo processo do seu Luiz e pelo processo do Roberval também, que Deus venha estar abençoando aí. E, enfim, tocando o coração dos advogados e dos juízes. Nós não vamos desistir, não. Amém? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá? A doutora Tânia é top de linha. A carta da doutora Tânia que eu apresentei no INSS bateu, pegou. Ninguém questiona essa mulher, a mulher muito competente. Né? Amém. A mulher é uma bênção. Ela devolveu a minha mão. Quem me conhece sabe aí da história. Eu fiquei com a mão pendurada, o espelho, né, cortou toda a minha mão. E o Senhor deu graça, eu consegui passar pelo tratamento. A mão funciona, eu tenho uma sequela, né? Mas a mão funciona ainda, ó. Graças a Deus, tá aqui, ó. Um pouco de força, não tem a força total de antes, mas eu consigo trabalhar. Amém? Amém. Deus vai fazer essa obra também no Senhor Luiz aí. Amém. É isso aí. Amém? É a justiça nos dois sentidos, né? É o dano financeiro, a restituição do dano financeiro e a menor sequela possível nas mãos do Sr. Luiz. Amém. Amém? Deus abençoe, gente. Obrigado por essa noite, pelo tempo e pela disposição. Deus abençoe cada um. Não, só... Oi, Roberto, desculpa, perdão. Não, é que eu só queria falar que foi marcado mais 2 audiências, né? Então, aquela uma que o rapaz negou lá, o juiz mandou remarcar, né? Porque teve 4 pessoas que faz a mesma coisa que eu e ganharam o processo. Então, o juiz não achou justo, mandou remarcar uma perícia e vamos ver o que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Vamos entrar em oração. Vamos sim, em nome de Jesus. E qualquer dia aí eu quero falar também, porque o Milton aí falou umas coisas aí daí que tocou na gente aqui, né?
O Alexandre mesmo aí, o pastor Alexandre sabe o que nós passamos na nossa vida e eu bebia mais do que todos vocês juntos aí. E fumava muito também. Um dia eu conto a minha história para vocês aí, que Deus prepara na vida da gente. E a gente muitas vezes esquece de buscar, né? Mas estamos agradecidos. Tá bom? Qualquer dia eu conto a minha versão para vocês aí. Amém. Com Deus aí. Amém, Super Roberval. Amém. Deus abençoe. Noite abençoada pra todos. Boa noite, Deus abençoe. Gente, até amanhã. Abraço. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Ives. Obrigado. Valeu.